Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a notação algébrica. É claro, quando a gente está falando da notação algébrica, a gente está pensando em problemas em que a gente vai tentar substituir algumas coisas pelas variáveis, conforme a gente já aprendeu nas outras aulas. Vamos ler o problema juntos, mas está valendo aquele nosso combinado. Depois da leitura do problema, dá uma pausa, tenta fazer. Aí só depois que você tentar fazer, você continua o vídeo e acompanha a solução com a gente. Bom, vamos lá. O problema famoso, o problema dos ovos. Então eu tenho aqui, um feirante tinha uma cesta de ovos para vender e atendeu sucessivamente 3 fregueses. Cada freguês levou a metade dos ovos e mais meio ovo do total de ovos existentes na cesta. Nessa hora você deve estar pensando, como levar metade de um ovo? Vamos continuar que você vai ver que é possível. Se o feirante não precisou quebrar nenhum ovo e sobraram 10 ovos na cesta, quantos ovos havia inicialmente? Agora você dá uma parada, tenta e depois acompanha a solução comigo. Vamos lá. Vamos pensar assim. Se eu chamar a quantidade inicial de ovos na cesta de x, quanto que o primeiro freguês levou? Ele levou a metade de x. A metade de x a gente representa como x sobre 2. Mais metade de um ovo. Então ele levou x sobre 2 mais 1/2. E quanto que restou na cesta depois que o primeiro freguês por lá passou? Bom, eu deixei aqui explícito para você. Eu tinha x. E levei x sobre 2 mais 1/2. O que restou na cesta foi x menos x sobre 2. Um número menos a sua metade. Metade. Menos 1/2. Isso foi o que restou na cesta após o primeiro freguês ter passado. Aí vamos lá. O segundo freguês, ele levou a metade disso. E como eu vou representar a metade de x sobre 2 menos 1 sobre 2? Vai ser x sobre 4 menos 1 sobre 4, mais metade de um ovo. Ao invés de escrever metade como 1/2, eu coloquei uma fração equivalente a 1/2, que é 2/4, que eu já coloco todo mundo com o mesmo denominador, faço mais fácil a conta. Então eu tenho x sobre 4, menos 1/4 mais 2/4. Menos 1/4 mais 2/4 é 1/4. Agora eu tenho que ver, após o segundo freguês, quanto que restou na cesta. Aí também já fiz a conta aqui para você. Ó. Eu tinha x sobre 2 menos 1/2, que está aqui, ó, 2x sobre 4 menos 2/4. Menos o que ele levou. O que ele levou está aqui, ó, x sobre 4 mais 1/4. 2x sobre 4 menos x sobre 4 dá x sobre 4. Menos 2/4 menos 1/4 dá menos 3/4. Então o que ficou na cesta após o segundo freguês ter feito a compra, foi x sobre 4 menos 3/4. Ora, agora vem o terceiro freguês e vai levar a quantidade de ovos, conforme o problema disse. Metade disso, então metade de x sobre 4, x sobre 8. Metade de 3/4, 3 sobre 8. Então ele levou x sobre 8 menos 3 sobre 8, mais a metade de um ovo. E, de novo, a metade de um ovo eu escrevi como uma fração com denominador 8, então ficou 4 sobre 8. Então, tem aqui, ó, x sobre 8 mais 1/8. Quanto que restou na cesta? Mais uma vez, eu tenho lá 2x sobre 8, que é o x sobre 4 que está aqui, 6 sobre 8, que é o 3/4 que está aqui, menos o que ele levou. Olha lá, x sobre 8 mais 1/8. Aí eu faço a conta, ó. 2x sobre 8 menos x sobre 8 dá x sobre 8. Menos 6 sobre 8 menos 1 sobre 8 dá menos 7 sobre 8. Só que o problema diz o seguinte, que após os 3 fregueses, restaram na cesta 10 ovos. Então essa quantidade que está aqui é 10. Como é que eu faço para descobrir a quantidade inicial agora? Fácil, ó. Eu sei que x
menos 7 sobre 8 é 10. Agora vamos pensar. X menos 7 é o número que eu divido por 8 e encontro 10. O número que eu divido por 8 e encontro 10 é 80. Então, x menos 7 é 80. A quantidade inicial de ovos é o número do qual eu tiro 7 unidades e encontro 80. O número do qual eu tiro 7 unidades e encontro 80 é o 87. Está aqui, então, a quantidade inicial de ovos na cesta. É claro que esse problema poderia ter sido feito de uma outra maneira. Vamos pensar assim. Vamos pensar de trás para frente e apresentar uma nova solução para esse problema. Uma solução bem rápida. Bom, na cesta, depois dos 3 fregueses, restaram 10 ovos. Vamos de trás para frente. 10. O terceiro freguês levou metade de um ovo, então está aqui, 10 mais 1 meio. Isso dá 21 sobre 2. Mas essa quantidade que está aqui é metade do que havia anteriormente. Então, eu tinha na cesta, antes do terceiro freguês, 21 ovos. Aí, de novo. O freguês 2, ele pegou lá a sua metade do ovo. Então, quantos ovos eu tinha na cesta? Olha lá. 43 sobre 2. Só que essa quantidade aqui é a metade do que tinha anteriormente. Então, eu tinha aqui na cesta 43 ovos. Vamos lá no freguês 1. Ele pegou a sua metade de um ovo e ficou aqui com 87 sobre 2. Só que esse número é a metade da quantidade de ovos que havia no início. Então, a quantidade de ovos que havia no início é 87. E está aí o nosso problema resolvido. Vamos fazer mais um. Bom, vamos fazer um segundo problema. É importante, toda vez que você fizer um problema, a leitura tem que ser bem atenta. Então, vamos ler juntos. Para qualquer número positivo x, então vou destacar que o número tem que ser positivo, a gente já sabe quando o número é positivo. Dizemos que x mais 1 e x sobre x mais 1 são filhos de x e que os dois são irmãos. Então, x mais 1 e x sobre x mais 1 são números irmãos quando eles são gerados a partir de um número lá x. O que a gente quer é muito simples. Eu quero encontrar um irmão de 5/7. Bom, primeiro vamos ficar atento. A notação algébrica, ela tem que fazer sentido para a gente. A gente tem que entender o que está escrito aqui. Pensa assim, se o x for um número inteiro, esses que a gente conhece, menos 2, menos 1, 1, 2. Se x é um número inteiro, x mais 1 é seu consecutivo. Então isso é uma ideia que você tem que ter. Toda vez que você pega lá um número inteiro, x mais 1 é o número que vem logo adiante, é o inteiro logo a seguir. E a divisão x sobre x mais 1 é dividir um número pelo seu consecutivo. Aí aqui eu peguei um exemplo. Exemplo 1, para você entender bem o que a gente quer. 3 meios e 1/3 são irmãos, pois são filhos de um meio. Se eles são filhos de um meio, 1 meio mais 1 tem que dar 3 meios. De fato, ó, 1 meio mais 2 meios dá 3 meios. E se eles são irmãos, 1/3 tem que ser escrito dessa forma, ó, x sobre x mais 1. E a gente vê, ó, 1 meio, que o número é filho lá, 1 meio sobre 1 meio mais 1
é 1/3, porque aqui, ó, é 1/2 e aqui embaixo eu conheço, ó. Aqui embaixo dá 3/2. Então já sei, ó, que 1/2 dividido por 3/2 vai dar 1/3. Então nosso problema é simples. A gente vai fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui e vou olhar para cá, vou pensar assim. Bom, já que eu quero encontrar um irmão de 5/7, pelo que o problema me disse, 5/7 pode ser escrito como x mais 1 ou 5/7 vai ser escrito como x sobre x mais 1. A primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte. Se eu consigo escrever 5/7 assim, junto com o que o problema pediu. Vamos lá. Se 5/7 é igual a x mais 1, o x que eu estou procurando é 5/7 menos uma unidade. Então, vamos pensar aqui. 5/7 menos uma unidade é x. Só que 5/7 é um número que é menor que 1. E se de um número menor que 1 eu tiro uma unidade, esse número vai ser um número negativo. Então não interessa a gente. Por quê? Porque no início do problema eu disse que esse número que a gente procura x tinha que ser um número positivo. Então nos resta agora olhar para outra maneira de escrever o 5/7. 5/7 igual a x sobre x mais 1. O que eu sei é o seguinte. Essa fração 5/7, que é x sobre x mais 1, posso pensar aqui 7 vezes esse numerador é igual a 5 vezes esse denominador. Agora eu sei fazer a conta. Ó. 7x é igual a 5x mais 5. O que eu tenho agora? Eu tenho que pensar assim. Ó. O que eu quero é encontrar um x. Eu tenho de um lado 7x e de um outro lado 5x. Se tem de um lado 7x e do outro lado 5x, se eu tiro 5x daqui e daqui, não vai mudar nada. Então, eu vou ficar com 2x igual a 5. É verdade, ó. Se 7x é igual a 5x mais 5, é porque 2x é 5. O x que eu procuro, então, é 5 dividido por 2. Não acabou, não. Porque o que a gente quer é um irmão do 5/7. Então, se o 5/7 é escrito assim, o irmão dele vai ser 5/2 mais uma unidade. 5/2 mais uma unidade é 7 sobre 2. Então, tá aí. Eu acabei de descobrir um irmão de 5/7, que é o número 7 sobre 2. Um abraço, até a próxima.